Fala pessoal, bem-vindo aí ao 4º episódio do Corp Link TV, esse podcast que cada vez mais está conquistando aí os nossos corações, os corações dos membros da Corp Link aí, os nossos seguidores. Hoje eu estou aqui com o nosso Alberto Blois, o nosso amigo, conselheiro, eterno cooperado aí do Cicobi Empresas, um membro da Corp Link. Alberto, queria que você se apresentasse, primeiro agradecer a sua presença aí e vamos que hoje vai ser um dia animado. Vai ser animado sim, Eduardo. Olha, uma honra para mim estar aqui participando da Corp Link TV, participar desse projeto que eu acho tão bacana, tão legal. Todas as suas iniciativas são sempre assim, muito intensas e significativas e, enfim, então é uma honra estar aqui. Cicobi, Corp Link. É isso aí. E que eu costumo falar, sabe, Eduardo? O risco de me convidar é que eu apareço, tá? Então, tô aqui. Vamos lá. É isso, Blois. Assim, vou contar um pouquinho a nossa trajetória, né, Blois? Desde o começo, assim, o TI Rio, né, representado pelo Alberto Blois hoje, e que a gente já teve alguns nomes bem importantes, né, à frente do sindicato das empresas de informática, né, que na época era CEPRORG, né? CEPRORG. Processamento de dados, né? Ainda era CEPRORG. Antes de processamento de dados, tinha algum nome para... Não, nasceu CEPRORG. Nasceu meio que CEPRORG, então tá. E aí a gente, cara, o Cicobi, assim que nasceu, logo nos primeiros anos aí, a gente fez questão de procurar uma entidade séria, né? Um sindicato que pudesse nos acompanhar nessa trajetória dentro do segmento de informática. E o TI Rio, né? Hoje o Blois representa a cadeira de presidente do TI Rio, foi muito importante para a nossa trajetória, né? Eu falando aqui hoje como presidente do Cicobi Empresas, mas a gente tem uma eterna gratidão e não é à toa que o Alberto está aqui logo no nosso 4º episódio para falar um pouquinho sobre esse tricolor, sobre esse entrevistador. Eita, né? Tudo essa trajetória dele bem legal. Mas primeiro, assim, vamos falar um pouco do sindicato, né? O sindicato, efetivamente, o que ele faz? Conta um pouquinho para a gente. Eduardo, olha só, o TI Rio, a gente procura até tornar ele um pouco maior do que simplesmente um sindicato, né? Claro que a questão da discussão da convenção coletiva anualmente é muito importante, é um dever que a gente cumpre constitucionalmente, mas o sindicato ele é mais do que isso, o TI Rio é mais do que isso, ele é um representante das empresas de TI do Rio de Janeiro. E nesse sentido, a gente procura estar monitorando tudo que acontece para estar auxiliando as empresas, tornar o setor de TI do Rio cada vez mais pujante, porque o Rio de Janeiro ele é protagonista no setor de TI, né? Então, assim, eu adoro falar isso, né? O primeiro computador foi instalado aqui, primeiro curso, primeiro profissional, primeira empresa, primeiro tudo foi aqui. Verdade. Então, o Rio ele é protagonismo, ele tem essa legitimidade para isso. E quando eu falo Rio, não é o Rio capital, não. É o Rio, mas com um interior também muito, muito importante. Bom, não dá para chamar Niterói de interior, né? Mas Niterói talvez seja aí o segundo polo aqui talvez não, é o segundo polo aqui no estado. Tem a Serra, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Três Rios, região dos Lagos, o norte lá com Campos. Porque o sindicato é do estado mesmo, o sindicato né? é estadual. Então, a gente tenta estar sempre provendo para as empresas ações e informações que possam basear suas decisões, ajudar suas decisões estratégicas nesse sentido. Então, a gente funciona basicamente no seguinte, Eduardo, em 2 pilares. Visibilidade e informação. Então, a gente tenta gerar o máximo de visibilidade para as empresas. A gente tem ações ESG, a gente tem ações até de visibilidade propriamente dita. Sempre dia 15 de agosto a gente sobe o Cristo para iluminar o Cristo com as cores do TI Rio. Vocês estão com uma parceria bacana, né? Uma parceria bacana Cristo, lá, né? Com o Padre Omar. É um padrinho nosso aqui, né? Que sempre nos acolhe, nos recebe. Então, lembro que teve até umas luzes que vocês colocaram, né? Dia 15 de agosto, o Cristo fica iluminado com as cores das empresas de TI do Rio de Janeiro, que são as cores do TI Rio. Então, assim, isso daí gera muita visibilidade. A gente recentemente soltou 2 estudos que eu acho que são pioneiros, inéditos e de suma importância aqui no Estado, que é o
o mapeamento do setor de TI do Rio de Janeiro. Isso é, assim, é de uma riqueza gigante. Basicamente diz quem somos, onde estamos e o que fazemos. Mas detalha bastante as regiões do estado, a capital. Ele tem por segmentos, Tem ele por é bem mapeado. segmento. É realmente muito bacana. Quem tiver interessado, esse estudo está disponível no site do TI, é só fazer o download. É um estudo grande. Para facilitar, a gente tem o estudo completo e tem o resumo. Resumo, já não precisa nem no IA ali, resumir. Já tem lá, né? É só ir ali buscar que já Eu vem vi uma postagem que resumo. você fez, você chegou a entregar lá no gabinete do prefeito uma cópia, né? A gente entregou lá pro Eduardo Paes, ele nos recebeu e acredito que para ele é muito importante. Ele disse que você sabe como é que é o Eduardo Paes, e você entrega o negócio, ele pega e abre na hora e começa a cutucar, verdade, né? verdade. Então, para ir falar com ele, tem que ter estudado o negócio. Ele começa a perguntar ali, e eu acho que isso daí mostra realmente a atenção que esse setor desperta aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa, né, Eduardo, você vê aqui o próprio Sicoob. Pensa quando o Sicoob foi fundado, que tipo de tecnologia era usada. E pensa hoje. E não tem tanto tempo assim. É, gente, é 20 e poucos anos, 20 e 25 poucos anos. É impressionante. E se você para pensar, isso é absolutamente nada. É. Né? Mas se você vê o que mal se usava e-mail na época da fundação do Sicoob, e hoje... Nossa, o que não, é um hoje firewall, continua mal 20, se usando e-mail, né? Porque o e-mail caiu em desuso. atrás, gente, Mas né? é uma coisa Hoje de com doido. essa questão de cibersegurança, invasão, de tudo que acontece. Eu lembro que na época, quando a gente teve a iniciativa, né, de uma cooperativa de crédito de informática, primeiro que as pessoas imaginavam informática só aqueles promoinhos Distante, né? ali, aquelas mercadorias ali meio contrabandeadas, que você montava aquele computador ali 386 lá, enfim, na época. Eu sei porque eu tinha um 386 lá, exatamente na época que ficava naquele DOS, no BAT, enfim. Mas isso na minha realidade como pessoal, as empresas de informática, acredito que tinha aqueles mainframe, enfim. Exatamente. Era bem antigo. E a gente realmente veio, na verdade, oferecer produtos e serviços financeiros para uma classe que estava desassistida, né? Então, os empresários de informática, quando iam nos bancos, eles não conseguiam oferecer a garantia da propriedade intelectual, né? Que Exatamente. é o que está por trás da inteligência de um software, né? Eles pegavam um CD, minha vida está aqui. Não, eu quero um imóvel, não quero um CD. Isso daí não é nada, né? né? Exatamente. É nada. Então, realmente, hoje, depois daquele boom da internet e toda a população entendendo mais a tecnologia, né, os grandes desafios da energia, enfim, de tudo, a gente começa a clarear mais. O setor de informática começou a realmente tomar uma outra dimensão, lançamento de smartphones, né? Exatamente. Agora, essa inteligência artificial. Mas a gente cada vez mais percebe como o setor ainda precisa, né, dos apoios, principalmente financeiros, para continuar crescendo. Agora vem os investimentos de data center, né? Exatamente. Então, vários cooperados, empresários já nos procuraram, querendo que o Sicoob apoiasse essas iniciativas. Então, eu acredito, o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, né, vai ser mais um destaque, né? É um destaque forte aqui. Tem muita empresa aqui na Barra, né? Então, assim, às vezes eu vejo assim, o pessoal de outros estados falando, não, que é a cidade tal. Não vou citar, não, tá? Uhum. Mas a cidade tal. Eu falo assim, cara, olha só, a cidade tal tem a complexidade de Copacabana. Tem um número de empresas que tem em Copacabana. Não dá para comparar isso com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é infinitamente mais complexo. Eduardo, para você ter uma ideia, até outro dia eu estava numa reunião na prefeitura e estava comentando. O pessoal estava falando disso, não, que o polo do Rio é lá no Porto, e tem o centro, e tem a Barra, e tem Botafogo. Eu falei assim, pois é, vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que existe um polo de desenvolvimento tecnológico, de empresas de TI no Meier? Aí o pessoal parou, olhou. Eu falei assim, pois é. Olha só, e assim... O Rio é muito grande, né? É muito grande. Aí, não tem assim, ideia do que tem, né? E eu estou falando assim no Meier porque é algo completamente inusitado. Você vai imaginar que no Meier tem um conjunto de empresas de TI. Então, assim, aí eu estava explicando para os caras por que tem empresa de TI no Meier. 2 razões. Primeiro, claro, é mais barato. Então, provavelmente, o dono mora ali na região,
E provavelmente a equipe das empresas mora na região. Então o custo é mais barato, o deslocamento é mais barato, tudo é mais barato. Então, assim, o grau de complexidade no Rio não é simplesmente, vou abrir um polo aqui e vou trazer todo mundo para cá. Não é assim que funciona, né? Então, eu costumo muito dizer que o desafio é você ter empresas de 30, 40, 50 anos fortes, atuantes, e porque uma empresa da área de tecnologia que tem 30 anos de existência é uma empresa mega inovadora. É como a gente estava falando, o que era a informática há 30 anos atrás? Meus amigos, a informática em 1995, a gente estava celebrando o Windows 95, tá? Que a gente acessava a internet com modem. Então, assim, tem muita gente que não sabe nem do que eu estou falando. Mas a verdade é essa. Então, assim, de 30 anos para cá, o que não aconteceu? O que essa empresa não mudou? O que essa empresa não trocou de serviço, de produto? Então, há pouco tempo atrás estava fax ainda. Eu acompanhei. Olha que eu sou novo, tenho 44 anos e peguei muito fax. Peguei, enfim, e-mail não tinha. É isso mesmo. Passava pedido por fax. Né? Servidor de fax, Eduardo. As empresas tinham servidor de fax. Tudo. Então, assim, a gente tem... o mundo da tecnologia, ele ciclicamente ele passa por grandes transformações. Já falou um monte aqui, o servidor de fax, você sair do ambiente texto para o ambiente gráfico, para trabalhar em rede, aí você teve também os downsizing, saindo dos grandes portes, trabalhando em rede, trabalhando de uma forma mais colaborativa. Aí tinha o cliente-servidor, depois passou para ambiente web. E eu posso falar um monte de coisas que aconteceu. E a mais recente é a IA. O que está acontecendo? Esses ciclos são cada vez mais curtos e mais intensos. Então, o desafio hoje realmente das empresas é como que a visão do empresário, como é que eu boto IA aqui no meu negócio, faço isso funcionar e ganho dinheiro com isso? Essa é a grande pergunta. E o desafio realmente das empresas é se manter sempre atualizadas, competentes e competitivas, né, no mercado. E isso realmente aqui, o mercado do Rio, ele é bom nisso. Ontem eu tive numa mentoria, ontem à noite, eu estou fazendo um curso bem bacana, eu até gosto de divulgar aqui o pessoal da Startse, né? Mandar um abraço aí para toda a equipe da Startse, porque foram eles que lá naquela, acho que você lembra bem, foi até aprovado lá pelo falei, é nosso conselho de administração lá do Cicobi Empresas, e agradeço até todo o conselho e, consequentemente, os cooperados e os delegados a terem aprovado aí a minha ida lá ao Vale do Silício em 2016 pela Startse. Foi onde abriu minha mente para a gente trazer todas essas iniciativas do Cicobi Empresas para a inovação. Acho que é muito importante todo empresário que precisar, não só com a Startse, tem várias empresas aí que fazem missões internacionais, apesar de a gente saber que o mundo está globalizado, você tem muito conteúdo hoje, né, online, mas, cara, a presença, a imersão, você viver aquela semana ali. Eduardo, a experiência de você estar em outro lugar, às vezes você vê as mesmas coisas, mas sendo feitas de maneiras diferentes. Então isso daí realmente ajuda, abre, realmente muito bacana. Vocês foram uma vez para Portugal, não foram? Com o pessoal do... A gente tem um histórico aí enorme de ações, tanto... na Península Ibérica, essa coisa começou lá atrás com Espanha, e depois a gente manteve Rio Info durante 10 anos em Portugal. A gente teve 10 edições do Rio Info em Portugal. Tinha muita ação também em Angola, e a gente teve muita ação nos Estados Unidos, mas o nosso foco era ali Washington, D.C. Agora eu vou te contar uma curiosidade, tá? Sabe onde que é a maior concentração de empresas de tecnologia nos Estados Unidos? Eu vou dar um chute. Seria Atlanta, não? Não. É Washington. É Washington. Né? Então, o pessoal falava muito, não, cara, você quer fazer negócio, vem para cá. E a gente tinha tem essa integração com a turma ali do entorno de Washington, de eles virem muito no Rio Info, a gente ia muito lá, e fez muito negócio na época. E isso daí era uma coisa assim que eu sempre incentivei muito os empresários a irem para ter isso, sabe, Eduardo? Assim, ver o que o cara está fazendo lá. Ah, mas eu não vou vender para o cara. Eu sei que você não vai vender para o cara, mas olha só,
você vai ver outras coisas, você vai ver boas práticas, ou você vai ver coisas que não estão funcionando lá e que, pô, que legal que eu faço assim e é bacana. Você vai poder entender um pouco mais o mercado, ver como é que o cara... Quais são os modelos de negócio, como é que o cara vende, como é que o cara se posiciona. Porque você passa por vários sentimentos ao longo dessa semana de imersão. É isso mesmo. Você passa primeiro por empolgação, depois você passa um pouco por frustração, que você fala, pô, como que eu vou conseguir levar isso pra minha vida? É isso, Eduardo, é isso. Aí depois você se empolga de novo, mas no final é uma mistura de sensações que e é você bom, volta muito. E é uma experiência maravilhosa que você tem ali, e que você traz e você incorpora na sua empresa, no seu negócio, até na sua vida, né? E aquilo ali é muito bom mesmo. Eu comentei Atlanta porque eu realmente, Vale do Silício ali é uma super referência, né? Todo mundo conhece, mas eu uma vez estive passando de carro lá em Atlanta e eu vi muita concentração de empresas de tecnologia, mas realmente é de meios de pagamento. Né? Meios de pagamento é muita coisa. Então, assim, são polos que a gente não imagina que tem, né? Óbvio, Nova York também tem muito, mas é bem interessante, assim. Então, às vezes, a gente fica também só Vale do Silício, mas o próprio Estados Unidos não, muita exatamente, coisa, né? exatamente. Você consegue ter uma abertura assim gigante. Atlanta é aquele negócio, né? É uma Coca-Cola com uma cidade em volta, né? Mas eu falo isso com muito carinho, que eu fui estagiário da Coca-Cola. Então, assim, eu curto demais. Mas... Aí a CNN é de lá, tem o Museu da Coca-Cola. Não, tem muita coisa. Muita coisa. Acho que o maior aeroporto dos Estados Unidos é em Atlanta, exatamente. Né? Então, muita iniciativa lá. E eu acho, assim, um lugar que é muito bacana também, já que a gente está falando, né? É ali no Texas. Se você for a Austin ou a Houston, é a capital do negócio do petróleo, né? E ali em Austin agora você tem assim realmente um polo de desenvolvimento com as universidades. A universidade americana sempre é um negócio muito bacana de você conhecer. Importante é você mapear, você ir conhecer. Não importa exatamente aonde, sabe, Eduardo? Mas só o fato de você estar dando esse passo, você estar indo... Sabe assim, você pegou o avião, já está valendo, cara. O empresário de TI, ele tem que estar sempre realmente buscando, correndo, porque cada vez mais o mercado está extremamente veloz, rápido, você não pode descansar. As coisas acontecem e você não está nem vendo direito. Nem vendo. Então, realmente é um desafio muito grande. Essas empresas antigas, né? A gente gosta de citar a Alterdata, que é um exemplo, né? A Alterdata, ela é a quinta maior empresa de software do Brasil, né? E se a gente... a maior aqui do Rio de Janeiro. E se a gente parar para pensar... Alô, povo de Teresópolis. Alô, povo de Teresópolis. Teresópolis é uma Alterdata com uma cidade em volta. Isso que eu lembrei deles. Mas um abraço grande aí para o Vladimir. Mas eu acho que assim, a Alterdata ela é um exemplo. É um exemplo, assim, porque ela quebra determinados paradigmas que são muito importantes. É possível ter uma empresa dessa qualidade no Brasil? É impossível ter uma empresa dessa qualidade no interior do Rio de Janeiro? É possível ter gente qualificada em peso trabalhando numa empresa desse porte no interior? É possível ser competitivo e espalhar para o Brasil inteiro? E eu acho que agora o Vladimir já está com atuação internacional também. Então, assim, isso é um espelho para as empresas. Não é que todo mundo que está iniciando, está empreendendo, tem que criar uma Alterdata. Cada um com o seu, cada qual. Legal, mas tem inspirações, né? Exatamente. Inclusive, tanto o Joseph quanto o Henrique são membros da CorpLink também, então provavelmente vão estar escutando esse podcast, e fica um abraço aí para eles, e realmente é uma inspiração para qualquer empresa de TI estar avançando. E vamos falar um pouquinho também agora do Conexão 21. Conexão 21, cara, foi bem curioso, assim, porque se você puxa a nossa gravação lá do Eduardo Diniz lá no Conexão 21, provavelmente eu era outra pessoa em termos de falar, em termos de agir, fui entrevistado e hoje eu sou um entrevistador, então tenho um grande orgulho aí, mas é muito legal, né, em parceria com a TV Max também. Conta um pouquinho essa iniciativa. O Eduardo, eu vou contar rapidamente essa iniciativa, porque ela foi criada assim, inusitadamente. Então, o Conexão 21 ele foi pensado durante a pandemia e eu, particularmente, sofri muito na pandemia, não tenho medo de dizer isso, foi muito duro para mim. Nós, né? Muito duro. E eu tinha um grande amigo, que era, na época, diretor lá no
no Fairmont, que é o lugar que nos acolheu, o Hotel Fairmont lá em Copacabana. Um abraço aí para o Michael. Um abraço para o Michael. E com a pandemia, o Fairmont estava recém-reformado, recém-aberto, e não tinha ninguém. Então eu falei assim, pô, Michael, eu tô surtando aqui em casa, não tem que fazer. Ah, vem pra cá. Então sentava o Michael, eu e o Paulo Gouzo, o meu sócio. A gente ficava ali batendo papo na beira da piscina. Ninguém no hotel. Eduardo, ninguém, absolutamente ninguém no hotel. Então a gente ficava batendo papo sobre tudo, qualquer coisa, né? E tomando café a tarde inteira. E aquilo ali, o Michael falou, cara, por que você não... disso daqui não nasce, não faz um programa? Aí eu falei assim, pô, Michael, mas, cara, onde que eu vou gravar? Eu não tenho equipe. Ele, ai, meu Deus, eu tenho que cuidar de tudo para você. E, assim, grava aqui no Fairmont, a gente até hoje grava no Fairmont. Também fica um abraço aí pro Neto, que nos acolhe lá. O Neto é super gerente geral lá do Fairmont. Cara, hotel realmente maravilhoso. Você dispensa apresentação. Dispensa. E a gente foi crescendo lá. E Eduardo, olha só... Também comecei nessa, falei, pô, cara, mas eu não sou entrevistador, eu não sou nada. E aí a ideia era justamente essa, chama teus amigos e vem bater um papo aqui. E esquece que a câmera tá ligada. E vai, e foi assim. Conexão 21 nasceu assim. O 21, gente, porque deveriam ser 21 minutos. Nunca é. Nunca é. Né? E o Cidade 21 também. O sinal 21 do Rio de Janeiro. E o Paulo dizia sempre o seguinte, pô, é 21 porque nem a mãe dele aguenta ele mais do que 21 minutos. E é verdade, gente. Então, assim... E a parceria com a TV Max, como é que... E a parceria com a TV Max nasceu muito assim, um amigo em comum falou que a TV Max estava procurando uns novos programas, eu falei, pô, cara, eu tô com uma coisa aqui, eu tô justamente procurando um lugar para colocar o Conexão 21. E assim, sabe aquelas coisas, quando tem que acontecer, acontece? Eu encontrei com o André, que é esse amigo que fez esse alinhamento, conversei com ele tomando café de manhã, um dia de manhã, nesse mesmo dia, às 4 horas da tarde, eu já tinha assinado com a TV Max. Então, assim, foi aquelas coisas que tem que acontecer. E até de lá para cá, a TV Max é super parceira da gente. Graças a Deus, o Conexão legal 21. Que dá um apelo legal também, né? Você aparece na TV. Eu adorei. E todos os nossos cooperados, a gente já fez algumas rodadas, Muitas rodadas lá, a turma gostou demais. Vamos ver se a gente faz uma outra, a gente pega os cooperados, faz leva a turma do Corp Link também. O pessoal da Corp Link, eu acho bem legal. O Eduardo, olha só, o que eu falo para a turma é o seguinte, gente, eu nunca fiquei ligado nisso daí. Uma história engraçada. Um dia, o pessoal da TV Max me ligou para mim e para o Paulo. Vem aqui que a gente precisa conversar. Aí eu até comentei com o Paulo. Paulo, vão demitir a gente. Vai preparado que acabou a brincadeira. Aí quando a gente foi tomar um café com eles, né, o papo foi até aqui no Downtown, aqui pertinho. Vocês têm ideia da audiência do Conexão 21? Não, mas imagina que seja minúsculo. Não. É o segundo programa com maior audiência da TV Max, não sei o quê. Então, assim, o Conexão 21, só para você ter uma ideia, na hora que o programa inédito, quando ele passa, você tem 40 mil pontos ativos assistindo a ele. Eu falei assim, cara, pô, que legal isso. Daí, para mim, para mim isso era um segredo absoluto, que assistia era eu, Paulo e minha mãe. Mas tem mais gente assistindo. Então, assim, brincadeira à parte, foi um projeto que ele também foi evoluindo, foi se construindo, foi se montando ao longo do tempo. Hoje a gente está na terminando a quinta temporada disso, cara. Nunca imaginei um negócio desse. Começou na pandemia aí, deve ter uns 4 anos, quase 5 anos. Começou, né? No iniciozinho de 21. Quando veio a segunda rodada, aquela segundo lockdown lá da pandemia, foi nesse momento. Então, 5 anos fechando de Conexão 21. Um projeto que eu tenho um carinho gigante. E curto demais. Todos aí para acessar o canal no YouTube aí também, do Conexão 21, acho que é fantástico. E para a gente começar o fim aqui, queria falar de 2 coisas. Uma, sobre o Fluminense, claro. Que é a tua paixão aí. Não dá para ver aí na televisão não, mas tá aqui na minha camisa. A gente aqui a turma aqui é flamenguista, mas a gente respeita os tricolores, então também um abraço aos tricolores.
tá aqui hoje prestigiado aí. Rodrigo, não fica tenso aqui não, porque o Rodrigo também é flamenguista aqui, tá, não, mas, tá tenso aqui, mas dou um abraço. Ô, Eduardo, eu costumo dizer o seguinte, tá? Primeiro aos flamenguistas do meu cordial, eu cumprimento. Porque olha só, gente, freguês tem sempre razão. Então, é isso, a gente tem que tratar bem. O Fluminense teve 2 spin-offs. Flamengo e a seleção brasileira. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá. E outro, para finalizar, a paixão sobre Star Wars. Amo. Amo. De vez em quando tem aí, conta aí um Não, pouquinho. olha só. Aí eu vou confidenciar a vocês. Os Conexões 21 mais divertidos são quando a gente monta um conselho Jedi. E olha, isso daí foi espetacular, que a gente fez, eu acho que umas 3 vezes já. Aliás, está precisando fazer mais uma vez. Vai a turma de fantasiada? De cosplay de Jedi, senta, fala, como se estivesse realmente numa galáxia muito distante. Então é super divertido. O pessoal curte demais. Bom, eu sou mega fã de Guerra nas Estrelas. Legal. Vou botar meus filhos para ver. De vez em quando eu anoto uns filmes desses, assim, das antigas, para botar os filhos para ver, porque realmente, né, esses filmes tem que ser reproduzidos. Olha só, eu vou entregar a minha idade aqui. A gente assistiu Guerra nas Estrelas no cinema, tá? Então, eu sei que é uma entrega, mas eu assisti no cinema. E é muito legal. É uma franquia muito divertida, muito bacana. O nego deu uma pisada na bola nos últimos filmes aí, mas fica o amor pela franquia aí, que é muito bacana mesmo. Isso aí, Bru. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado aí. É uma grande satisfação estar com vocês. E o convite está sempre estendido aí para continuar junto com a gente. Obrigado mais uma vez pela parceria do TI Rio, com a Corplink e com o Cicobi. Eduardo, eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho do nosso papo. E até a próxima. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.